Boa tarde a todos e a todas. Hoje a gente tem a satisfação de receber a professora Andréa Junqueira. A Andréa é bióloga, professora da Federal do Rio de Janeiro, fez o mestrado dela lá na Federal, depois o doutorado na USP, e ela trabalha com um tema que eu pessoalmente acho um dos mais estimulantes e provocantes, e que só mais recentemente a gente veio descobrir a importância e o impacto que isso pode ter em conservação, que é a questão das bioinvasões. A entrada no sistema de espécies que são exóticas, enfim, não se desenvolveram, não evoluíram naquele sistema. E ela foi uma das coordenadoras de um relatório recentemente lançado pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que é o relatório sobre espécies exóticas e invasoras, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. André, é uma satisfação a gente receber você aqui, e a palavra está com você. Tá ótimo. Então, boa tarde. Eu agradeço o convite, né? É um prazer estar presente, passando para vocês a experiência, né, que eu vivi com a elaboração desse relatório. E eu queria começar, já que o Joly não falou, né, definindo, assim, falando um pouco sobre o que é a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que foi a que norteou, né, que idealizou, né, esse relatório. Então, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade é bem interessante, né? Ela surgiu em 2015, na verdade, como um grupo de trabalho, né, da SBPC, mas ela evoluiu muito e tem como missão colocar a questão da conservação e do uso sustentável da biodiversidade no cerne, né, do nosso modelo de desenvolvimento e produzir sínteses, né, tanto diagnósticos quanto relatórios temáticos sobre temas importantes, né, relacionados à biodiversidade e serviços ecossistêmicos e que conectem, né, a sociedade, os tomadores de decisão a essas questões, né? E ela tem os seus objetivos alinhados com uma plataforma, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, na plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, né, que é um órgão independente, mas é um pouco diferente, né, da plataforma brasileira. Ela tem 127 países, mas também tem como uma das missões a produção dessas sínteses de conhecimento, tanto acadêmico quanto conhecimento tradicional, relativo justamente à biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Eu achei até bem bonito, porque o lema da IBIPS, né, que é a Plataforma Intergovernamental, né, Internacional de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, é ciência e política para a natureza e para as pessoas, né? Então, é bem a ideia, né, que a gente tem, e isso que a gente procurou levar em consideração na elaboração desse relatório, né? Então, eu vou trazer para vocês os nossos principais resultados, né, como se deu esse processo, e depois eu espero que a gente tenha um debate, né? Vocês vão anotando aí as perguntas para a gente conversar no final dessa apresentação. Bom, então, o relatório, quer dizer, a gente apresentou o relatório de duas formas, né? O relatório completo, que tem quase 300 páginas, tem vários capítulos que eu vou falar um pouco sobre eles, e um sumário para tomadores de decisão, que é bem conciso, né, que tem cerca de 20 páginas, tem um vocabulário e infográficos também mais didáticos para justamente atingir, né, a nossa meta, nosso objetivo, né, de chegar aos tomadores de decisão. E é interessante que no sumário para tomadores de decisão, para cada informação, a gente tem o capítulo e o subitem que está relacionado àquela informação. E também, outra coisa interessante, aqui, só para mostrar para vocês
quando foi, né, onde foi, e o momento, né, do lançamento do sumário para tomadores de decisão, que foi feito aí na USP, né, no Instituto de Estudos Avançados. Então, eu queria mostrar, né, apresentar os coordenadores, a Michele Deschum, que é da Universidade Federal de Florianópolis, e que foi a cabeça, né, a coordenadora principal e idealizadora também desse relatório. O professor Mário Orsi, que é da Universidade Estadual de Londrina, e eu, que sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cada um de nós tem uma especialidade, né? Embora o relatório tenha uma abrangência geral, ela não foi dividido por ambiente, a Michele tem uma pegada, né? Tem uma vertente mais para o ambiente terrestre, né? Principalmente para as plantas. O Mário tem uma vertente mais para as águas continentais e eu para o ambiente marinho, né? Mas a gente trabalhou, eu aprendi muito também com essa integração, a gente trabalhou com as invasões biológicas como um todo, né? E esse relatório foi elaborado ao longo de 3 anos de trabalho, né? Foi bastante trabalho. Começou na pandemia, né, Jolie? E envolveu 73 autores líderes, né, com 12 autores contribuintes. Esses autores são autores que entram com uma parte mais especializada, né, com boxes, né, de alguma informação mais específica, né? Envolveu 40 instituições, e a gente tentou abranger, dentro do possível, de norte ao sul do Brasil, né, com todas as instituições do Brasil. Envolveu não só professores acadêmicos, mas também gestores, né? E 15 revisores externos, e a gente também teve um contato, né, uma reunião virtual, e para definir, né, a estrutura do relatório, né, onde a gente passou essa estrutura, e fez uma revisão também por tomadores de decisão, né, da versão final do sumário para os tomadores de decisão. Uma coisa interessante, né, que segue, a gente seguiu o modelo conceitual da plataforma internacional, né, intergovernamental, que traz, né, uma avaliação da qualidade da informação, né? Então, a gente tem, para cada informação para cada mensagem, informação dentro do sumário para tomadores de decisão, a gente tem avaliação, né, se aquela informação é inconclusiva, ou seja, baseada em poucas evidências, muito poucas evidências ou sugestões, especulações, e pouco consenso também, baixo nível de consenso. O não resolvido, que traz um pouco mais de evidências, mas onde essas evidências não são convergentes, né? Não há um consenso dessas informações. O estabelecido mais incompleto, né? Que é baseado em poucas evidências, mas essas evidências têm um nível, são convergentes e têm um nível de consenso, e o bem estabelecido, que seria o melhor tipo de informação, onde a gente tem conclusões robustas, né, e convergentes, né, estudos que levam a conclusões convergentes. Então, o nosso relatório ele tem 6 capítulos, né, um capítulo de introdução, que fala praticamente de toda a informação que está nos outros capítulos, né? Um capítulo sobre status e tendências sobre as espécies exóticas invasoras no Brasil, que traz o número de espécies, os grupos taxonômicos, onde elas estão, em que ecossistemas, em que biomas, quais as lacunas de conhecimento que a gente tem sobre as espécies, sobre essas espécies no Brasil. Um capítulo 3, que fala sobre os vetores de mudança, que seria a tradução de drivers, né, diretos e indiretos, né, que afetam todo o processo de invasão biológica, desde a introdução, o estabelecimento e a disseminação dessas espécies. Um capítulo sobre os impactos das espécies exóticas invasoras, tanto sobre a contribuição da natureza para as pessoas, sobre o desenvolvimento sustentável e a boa qualidade de vida.
um capítulo que traz as experiências com êxito, né, as boas experiências em relação ao manejo no nosso país, né, exemplos de experiências bem-sucedidas nacionais, e um capítulo 6 que fala um pouco das opções para gestão, governança e manejo de espécies exóticas, pensando no futuro, né, dessa temática no Brasil. Então, só para destacar, e porque a gente está inserido na Plataforma Brasileira de Biodiversidade, as espécies exóticas invasoras são uma das 5 maiores causas de perda de biodiversidade em escala global, junto com o desmatamento, com a fragmentação dos hábitats, com as contaminações ambientais, outras causas de perda de biodiversidade, né? E uma questão importante, né, é a definição que a gente tomou em relação ao que são espécies invasoras, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, vocês veem que são vários tipos, né, de organismos, de grupos taxonômicos, de invertebrados, vertebrados, e existem também micro-organismos, plantas, animais e micro-organismos, que podem ser introduzidos de forma intencional ou não intencionalmente, ou seja, de forma acidental, mas sempre através de uma atividade humana, em locais fora da sua área de distribuição natural. Para elas serem invasoras, essas espécies vão produzir descendentes, vão se estabelecer e vão se dispersar para novas áreas a partir do ponto de introdução. Uma questão interessante... Espera aí que eu voltei. Uma questão interessante que está destacado nesse infográfico é que as espécies exóticas invasoras, elas não respeitam, né, a divisão política do país. Então, com isso, a gente pode ter espécies nativas que são translocadas, que são transportadas, por exemplo, do Nordeste para o sul do Brasil. Então, são consideradas espécies exóticas invasoras dentro de translocações dentro do próprio território nacional. Então, não é só fora do país, não seriam exóticas do Brasil, né, do nosso país. A gente pode ter espécies exóticas que são transportadas dentro mesmo, né, do nosso próprio país. Então, isso foi uma coisa que é uma questão que surpreende muitas pessoas, né? Eu vou falar um pouco do processo, né? A gente tem que entender o processo de invasão biológica como um processo de várias etapas, né? E esse primeiro processo é o transporte. Quando a espécie transpõe uma barreira, ela tem que transpor, geralmente, uma barreira geográfica para ser introduzida, né? Então, ela está dentro da sua distribuição natural. Essa distribuição ela é contida por fatores, geralmente físicos, químicos e até biológicos, né? E a atividade humana, geralmente, é que vai fazer esse transporte da espécie para fora da sua área de distribuição natural. Então, na verdade, existem várias barreiras, né, até que a espécie se torne uma espécie invasora. E essa primeira barreira é a barreira geográfica. Depois que a espécie é introduzida, ela pode ser contida numa situação de cativeiro ou de cultivo, né? Mas ela pode escapar dessa situação, né, de cultivo ou de cativeiro e ser introduzida no ambiente natural, né? Ou então ela pode ser diretamente introduzida no ambiente natural pela atividade humana. Por exemplo, uma espécie que é transportada no casco de uma embarcação, né? Bom, ao ser introduzida, a espécie tem que sobreviver a esse novo ambiente. Então, geralmente, esse ambiente é diferente da sua área de distribuição natural, né? Ela tem condições diferentes. Então, uma das questões que favorece, por exemplo, o estabelecimento de uma espécie, né, a introdução de uma espécie, é que as condições das áreas doadoras sejam muito parecidas com as das áreas receptoras. Então, dificilmente uma espécie de uma latitude alta, né, de uma região
temperada, fria, ela vai ser introduzida de forma eficaz numa região tropical, né? Então, essa primeira barreira é justamente a de sobrevivência no ambiente, nesse novo ambiente, né? Geralmente a espécie ela é introduzida para fins intencionais, por exemplo, para uso em sistemas produtivos, ou para fins recreativos e ornamentais, ou através, como eu falei, de uma forma acidental, né, por vias e vetores de comércio e viagem, né? Então, como é o caso que eu falei, espécies que são introduzidas em cascos de embarcações ou que são transportadas por plataformas de petróleo, né? E a próxima barreira ao estabelecimento dessa espécie vai ser, além dela sobreviver, ela se reproduzir. E, muitas vezes, ela vai ter que se reproduzir, vão ter que ocorrer vários ciclos reprodutivos para que a espécie estabeleça uma população viável, né? Nesse momento, antes dela se estabelecer, ela é considerada presente ou detectada. Após ela se reproduzir, ela então passa para o estágio de estabelecida, né? Então, o estabelecimento da espécie depende do êxito na sua sobrevivência e na sua reprodução, possibilitando a manutenção de uma população autossustentável, né? Então, ela tem que se reproduzir para se estabelecer. A próxima etapa é a expansão daquela população a partir do seu ponto de introdução, né? Então, a partir do estabelecimento, novas populações vão se formar e vão se dispersar, ampliando a área de ocorrência. Quanto maior o número de hábitats, né, e quanto maior a área de distribuição da espécie, maior vai ser, ela vai então ser chamada de invasora. Então, é o caso aqui, né, da expansão, ela passando por uma barreira, né, de dispersão e barreiras também ambientais para que ela chegue a ser chamada de invasora. No nosso relatório, ao contrário do que a própria Convenção de Diversidade Biológica preconiza, que uma espécie invasora é a que causa impactos, né? Isso a gente vai encontrar em muitas definições de espécie invasora, e que vai diferenciar uma espécie introduzida de uma espécie invasora, uma espécie só detectada para uma espécie invasora. A gente não considerou os impactos para definir uma espécie como invasora, mas sim justamente essa distribuição da espécie, esse aumento da área de distribuição da espécie. E por que a gente fez isso? Porque muitas vezes a determinação desses impactos ela é complexa, principalmente, por exemplo, no ambiente marinho, onde as áreas de introdução mais propícias elas, por exemplo, portos, áreas portuárias, elas sofrem uma série de outros impactos, né? Então, é difícil você conseguir diferenciar o impacto da introdução, o impacto da invasão biológica de outros possíveis impactos. Então, para que sejam tomadas medidas antes mesmo que a espécie cause impactos, é importante a gente já definir a espécie como invasora, né? Eu queria também chamar a atenção, por exemplo, de um caso importante, né, que é o caso, por exemplo, de uma unidade de conservação aqui na costa sul do nosso estado, né, do estado do Rio de Janeiro, que é a Estação Ecológica de Tamoios, que foi criada para monitorar os efeitos da usina nuclear, né? Agora a gente vai ter 3 usinas nucleares, né? Entretanto, a gente tem nessa unidade de conservação, a presença de uma espécie de coral invasora, do coral-sol, né? Então, existe uma grande dificuldade, né, de você diferenciar o que seria o impacto da usina do impacto dessa espécie invasora, né? É bem complexo isso. Bom, aqui nessa figura, a gente tem os 3 principais grupos de fatores
que vão trazer o sucesso da invasão. O primeiro grupo de fatores está relacionado ao que a gente chama de pressão de propágulos, que são um número de eventos de introdução. Muitas vezes, um único evento de introdução ele não é capaz de produzir uma invasão biológica. Mas quando ocorrem vários eventos, quando o número de propágulos começa a aumentar, e principalmente se você tem várias populações, né, esses propágulos sendo provenientes de várias populações, você tem uma variabilidade genética maior, você vai ter mais chance de introdução das espécies, né? Um segundo fator, que é ligado ao ambiente onde essa espécie vai ser introduzida, é a suscetibilidade do ambiente à invasão, que está ligada à disponibilidade de recursos, aos atributos das espécies nativas, se eles são semelhantes ou não, se eles são semelhantes ou não, já vou te responder. Se eles são semelhantes ou não aos atributos das espécies que estão sendo introduzidas, ao número de espécies nativas, onde se acredita que quando você tem uma maior diversidade, você tenha uma maior resistência à invasão, e a presença de patógenos, assim também como a presença também de predadores, né? Alguém me perguntou o que seria um propágulo, né? Propágulos podem ser larvas, né, de organismos, podem ser pedaços do organismo, qualquer ovos de resistência, né, ou a própria espécie, né, adulta. Então, isso seriam fontes, né, de introdução de espécies. Elas podem ser introduzidas sob várias formas, né? Até sob a forma de larvas, sob a forma do adulto ou sobre pedaços, né? Quando a espécie se reproduz assexuadamente. Não sei se eu te respondi. Alguém me perguntou. Respondeu, na verdade foi eu que perguntei. Né? Tá na ótimo. verdade, a gente vai colocando as perguntas no fórum. Tá, essa tudo bem, porque acho que fazia mais sentido, mas não precisa responder agora, pode deixar para o final. Tá legal. Mas obrigada. Tá ótimo. O outro grupo de fatores é o potencial de invasão que é relacionado àquela espécie, né? Então, existem algumas características de espécies que vão dar a elas um maior potencial de invasão. Não é à toa que existem lá listados os 100 piores invasores do mundo, né? E são espécies que estão distribuídas, às vezes, no mundo inteiro. Então, essas espécies elas apresentam uma maior plasticidade, que a gente chama fenotípica. Então, elas têm uma adaptabilidade maior a diferentes, capacidade de adaptação maior a diferentes ambientes, né? Elas são capazes também de usar os recursos de forma mais eficaz. Elas apresentam uma taxa de crescimento mais acelerada, assim como também, não está aí, mas também vários tipos de reprodução e reprodução eficazes. Geralmente, essas espécies se reproduzem tanto de forma sexuada, que é uma reprodução mais demorada, que requer mais energia, né? Mas também de uma reprodução assexuada, que é mais rápida, ela não envolve gametas, né? A produção de gametas. E também a capacidade de dispersão. Então, esses 3 conjuntos de fatores é que vão caracterizar o sucesso de invasão. Tá? Aqui a gente tem um infográfico, né, que está no sumário para tomadores de decisão, onde a gente mostra um pouco do que tem no capítulo 2 do relatório, né? Uma visão do tamanho do nosso problema, né? Já foram detectadas mais de 500 espécies exóticas invadindo ecossistemas brasileiros, embora realmente o registro, né, contado, né, dessas espécies sejam 208 espécies de plantas e algas e 268 espécies de animais. Então, mas a gente estima que existam mais do que essas que estão registradas, né? Grande parte das plantas elas foram introduzidas para uso ornamental. Aqui a gente vê que predominam, né, entre os animais as espécies de peixes, geralmente que foram introduzidos para consumo humano, e entre os outros animais, muitos animais de estimação, que vocês podem também
estar surpresos, né? Mas eu vou falar um pouquinho depois sobre esses animais, né? Também são destaque. E, embora a gente tenha um bom nível de conhecimento sobre plantas, algas e animais, a gente sabe muito pouco sobre fungos e micro-organismos. E por que a gente conhece pouco, né, sobre micro-organismos, principalmente exóticos? Porque eles são, pela própria natureza deles, pelo fato de eles serem microscópicos, eles terem um alto poder de dispersão, e de ser muito complexo a gente delimitar áreas de micro-organismos nativos, a gente conseguir diferenciar esses micro-organismos, né, de onde eles são nativos para onde eles vão ser introduzidos, né? Então, existe uma lacuna aí no conhecimento de micro-organismos exóticos. Aonde estão, né, esses organismos? Eles estão presentes em vários ecossistemas, né, em em todos os ecossistemas brasileiros, em todos os estados, em todos os biomas. E, embora existam mais registros em ambientes degradados, né, com maior interferência humana, nenhum ambiente está imune às invasões biológicas, mesmo que sejam bem conservados. Então, infelizmente, a gente tem espécies exóticas invasoras em 30% das nossas unidades de conservação. Já existem mais de 3.000 registros de espécies exóticas invasoras nas unidades de conservação, sendo as que estão presentes no bioma da Mata Atlântica as mais invadidas, justamente pelo fato da Mata Atlântica ela ser um bioma mais impactado, né, e está mais próximo das áreas urbanizadas, né? Bom, aqui a gente tem exemplos, né, de espécies exóticas invasoras no Brasil. Então, em relação às águas continentais, a gente diferenciou, né, áreas úmidas, os ambientes lênticos e os ambientes lóticos, acho que está aqui a definição. Por incrível, não sei se vocês conhecem, mas as áreas úmidas ocupam mais ou menos 20% do território brasileiro. E a gente tem aqui, eu queria dar um destaque para o mexilhão dourado, que foi introduzido no sul do Brasil e que já chegou até o Pantanal, e existe muito medo de que o mexilhão dourado chegue até a Amazônia, né? Existe uma apreensão. Então, ele está presente no Pantanal. Queria destacar também os ambientes lóticos, né, que são os rios e riachos, que pela própria natureza, eles são ambientes de dispersão de espécies, né, exóticas. Nos ecossistemas marinhos, a gente já vai ter aqui um vocabulário um pouco mais específico, né? Então, a gente tem a zona nerítica, que é a zona que está sobre a plataforma continental, e a zona oceânica, que está fora da plataforma continental. E a gente ainda tem a zona pelágica, que corresponde à coluna d'água, onde estão os peixes, né, e o plâncton, e a zona bentônica, né, que está relacionada aos substratos. Existem muito mais organismos marinhos nubentos, parece mais ou menos quase 80% das espécies exóticas invasoras marinhas, elas estão nubentos, nos organismos, nos ambientes bentônicos, do que nos ambientes pelágicos. E também estão mais presentes na zona nerítica do que na zona oceânica. Na zona oceânica, eles vão estar presentes principalmente nas ilhas oceânicas, né? Então, existem ilhas oceânicas também, infelizmente, já invadidas por espécies exóticas invasoras. Nos ecossistemas terrestres, eu queria destacar as florestas, né? Felizmente, a floresta amazônica é uma das menos invadidas entre as florestas, né, dos ecossistemas terrestres brasileiros. O cerrado, a gente tem como destaque, né, o capim-gordura, né, e o búfalo. O campo, né, no campo a gente tem os pampas, principalmente, muito invadidos. A caatinga, embora ela seja um dos maiores, mais populosos sistemas semiáridos do mundo, né, a caatinga no Brasil,
A gente tem poucos estudos de espécies, principalmente de plantas. Vocês veem que as espécies que estão citadas aqui quase não tem espécies de plantas. E as restingas, que são os ambientes que foram primeiramente colonizados, né, na colonização. Então, eles são ambientes também muito impactados por espécies exóticas invasoras, né? E a gente destacou também os ecossistemas antrópicos, né, que são os ambientes onde a gente tem muita atividade humana, são ambientes artificiais, né, criados pelo homem, onde a gente vai ter muita presença de espécies introduzidas que vão ser espécies invasoras nos ambientes naturais, né? Então, a gente pode dizer que os ecossistemas antrópicos são pontos quentes, né? Eles são portas de entrada de espécies invasoras. Então, é muito interessante isso. Bom, a nossa mensagem 1, chave 1, né, no sumário de tomadores de decisão, foi justamente relativa aos impactos negativos à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, né, que essas espécies causam, gerando impactos à saúde, à economia e às atividades socioculturais. Então, foi produzido, né, a equipe, né, que se debruçou sobre os impactos, o estudo dos impactos das espécies exóticas invasoras no Brasil. Ela produziu um trabalho que foi publicado agora, em 2024. Então, eles fizeram um verdadeiro levantamento, quantificaram esses impactos, né, e foram encontrados mais de 1.000 impactos negativos, principalmente negativos, sobre quase a metade das espécies exóticas invasoras. Então, a gente fica pensando assim, puxa, encontraram muitos impactos, mas, na verdade, faltam muitos estudos sobre impactos, muitas espécies com alto impacto potencial, que a gente sabe que causa impactos em outros países, né, ainda não tem seu impacto quantificado para o território brasileiro. E essa quantificação ela é ainda mais difícil no ambiente marinho, onde a gente tem menos quantificação de impactos, né? Então, esses impactos também foram relatados para todos os biomas, todos os ecossistemas e regiões geopolíticas brasileiras. Aqui a gente destaca que os causadores, né, desses impactos são principalmente os que foram introduzidos de forma intencional, como o caramujo, né, o caracol gigante africano, o javali, o camarão da Malásia, o tucunaré. E a gente tem também alguns impactos positivos, né, mas poucos, né? Mas esses se configuraram como impactos pontuais e de curta duração, principalmente relacionados às espécies engenheiras, que criam, né, elas modificam, né, o ambiente, e algumas espécies que servem também de alimento. As estimativas, né, que foram valoradas nas espécies, apenas 16 espécies tiveram o seu impacto valorado, né? E produziram, também foi obtido a partir de um trabalho feito em 2021, que calculou, ao longo de 35 anos, de 1984 até 2019, uma perda de 77 a 105 bilhões de dólares de espécies causado por essas espécies exóticas invasoras, só por essas 16 espécies. Entre essas 16 espécies estão principalmente pragas agrícolas e espécies que causam doenças, né? Principalmente o Aedes, né, que teve a sua valoração, a valoração do seu impacto calculado, né? Também pragas, né, como eu falei, mas também o pinus, algumas espécies de capim, de gramas, né? Algumas espécies também, o javali, o mexilhão dourado, mas foram poucas espécies que tiveram seu valor calculado, né, a sua perda. Essas perdas são relativas à produção, geralmente relacionada à produção, a gastos hospitalares, a impactos no turismo, a impactos, por exemplo, no caso do mexilhão dourado, a própria
geração de energia, já que, por exemplo, o mexilhão-dourado ele impacta principalmente as usinas hidrelétricas, né? Ele incrusta nos terminais de usinas hidrelétricas. E eu queria destacar aqui que, logo depois da nossa apresentação, né, do lançamento do relatório temático de espécies invasoras para a mídia, né, a gente teve um levantamento das principais manchetes, e vocês podem ver que a grande maioria, a gente teve muito impacto, né, na mídia, né, sobre essa questão, e os impactos foram principalmente voltados para valoração, né? E então o Estadão aqui, algumas são manchetes de mídias online, né? Mas o Estadão, a Folha de São Paulo, eles até calcularam, né? Transformaram os bilhões de dólares por ano, né? Nesses 35 anos eles dividiram, né? E esse impacto que essa questão trouxe foi justamente também, a gente teve uma casualidade de estar vivendo, né, uma epidemia de dengue, e o Aedes é uma espécie invasora, né? Então a gente teve também um grande destaque em relação à questão da dengue, né, dos impactos causados pela dengue. E eu achei muito interessante que, numa das entrevistas, né, onde a Michele Deschum foi questionada sobre esses valores, esses prejuízos, ela falou assim: bom, a gente também tem que pensar nos impactos de uma vida, né? Então, a dengue também causa morte, né? Então, a gente também tem... Quanto vale uma vida? A gente não tem como valorar uma vida, né? E, ao mesmo tempo, a gente também pode pensar, né, como na biodiversidade, quanto vale a extinção de uma espécie, né? Também a gente tem que entrar nessa discussão, né, pensar sobre isso. Eu coloquei aqui a fonte, né, desses custos, né? Inclusive, um dos nossos coordenadores de capítulo, ele é um dos autores desse levantamento, né, de custos das invasões biológicas no Brasil, que foi feito em 2021. Esse infográfico ele traz as invasões, os impactos causados pelas invasões biológicas, né? E eu achei ele muito, muito bacana, né? Ele é muito bonito. Ele divide, né, os impactos na qualidade de vida das pessoas, né? Então, aqui a gente tem uma série de prejuízos para o turismo, para a recreação, para a pesca e aquicultura, prejuízos para a agricultura e pecuária, para produtos florestais, a proliferação de doenças e patógenos e o próprio surgimento de epidemias e pandemias, né? E o aumento de internações hospitalares, né? Que é diferente dos impactos abióticos, que são ligados a alterações nas propriedades da água, do solo, nos regimes de fogo, nos ciclos biogeoquímicos. E a gente tem também alterações bióticas, né? Então, verdadeiras alterações na estrutura das comunidades, uma descaracterização dos ambientes naturais, dos hábitats naturais, uma redução da biodiversidade, alteração na distribuição das espécies e a própria extinção de espécies nativas. Então, eu achei muito interessante, né, essa abordagem, né, esse infográfico mostrando todos os impactos e esses impactos com tantas vertentes, né? E eu queria ressaltar aqui uma coisa que o nosso relatório trouxe, que é a questão da saúde humana e a saúde dos ecossistemas está intrinsecamente ligada, né? E que muita gente não tem essa ideia, né? Então, e justamente a comparação também das invasões biológicas com as epidemias, né? Então, a gente viveu agora uma epidemia e eu, durante toda a pandemia, eu que venho trabalhando, né, com espécies invasoras desde o ano 2000, na hora eu relacionei, né, todo o processo que a gente estava vivendo ao processo, né? Então, a gente pode comparar as etapas, né,
da invasão biológica com as etapas das epidemias humanas, né? Então, justamente, né, os lockdowns, que seria a prevenção, né, da entrada, as vacinas, que também são uma prevenção. Então, a gente vai ter também medidas de manejo das invasões biológicas, né, em relação a... que podem ser comparadas, né, ao controle das epidemias humanas. E aqui, na relação, né, na visão da saúde única, né, que é chamada abordagem One Health, a gente pode comparar, né, a saúde ecossistêmica com a saúde humana. Então, todo impacto, né, relacionado à saúde dos ecossistemas, ele vai estar relacionado à saúde humana. E eu acho que isso chega mais perto, né, da mensagem que a gente quer trazer, né, para as pessoas, né? Então, a perda de espécies nativas ela vai estar relacionada à diminuição de recursos, tanto para uso, né, na indústria, quanto para uso pelas comunidades tradicionais. A alteração nas paisagens culturais ela vai ter um efeito negativo na saúde mental e no bem-estar das pessoas. As alterações nos ciclos hidrológicos, né, no regime de chuvas, ele vai estar relacionado à disponibilidade de água para as pessoas, para elas criarem animais, para os animais silvestres, né? E os efeitos sobre a saúde e resiliência dos ecossistemas vai estar relacionado a justamente uma questão que a gente tem falado muito, que é justamente a maior vulnerabilidade, né, e a menor adaptação frente às mudanças climáticas, né? A nossa crise climática, que foi abordado até numa aula que eu assisti, a aula do Luiz Marques, né? Ele falou sobre essa questão da crise climática. Outra mensagem importante, né, que a gente quis trazer para o sumário de tomadores de decisão é que as invasões elas são indissociáveis de atividades humanas. E eu queria destacar, então, os vetores, que são chamados vetores de mudança, de introdução diretos, né, os drivers diretos e os drivers indiretos de introdução de espécies. Então, aqui eu queria destacar, por exemplo, a navegação e o comércio internacional. Então, a gente tem, a partir de 1500, né, o início das grandes navegações. Com isso, a gente teve uma mudança grande na demografia humana, nas relações de comércio, né, na agricultura, e, ao mesmo tempo, a gente teve quase que um marco do início da introdução de espécies, principalmente no Brasil. Só que foi, na verdade, a partir dos últimos 50 anos, né, apesar da gente ter introduções históricas, mas foi a partir dos últimos 50 anos que houve uma aceleração dessas introduções, né, dessas invasões, justamente por um aumento, né, da população humana, desse transporte, né, e desse comércio entre, né, que a gente chama de globalização, né, dessa ligação entre os países, né? Não só a navegação, né, que seria o transporte aquaviário, mas também o transporte aéreo também é uma causa, né, também de introdução de invasão biológica. E hoje em dia a gente tem também um grande problema, que é o comércio da internet, né, o comércio na rede. Então, a gente tem, por exemplo, muitas espécies utilizadas em aquarismo que são vendidas pela internet, né? O comércio que a gente chama eletrônico e ilegal, né? Apesar de existir uma legislação no Brasil que cuida das introduções intencionais, a gente tem essa fuga, né, pela introdução ilegal através da internet. As mudanças no uso da terra e do mar são vetores pelo fato de transformarem, né, a transformação das paisagens em áreas de lavoura, em áreas de pastos, ou em áreas desmatadas, ou até em áreas urbanizadas, né, abrem, né, portas para a entrada de espécies invasoras, assim como também as modificações no mar, né, a presença de portos, a presença de marinas, né, que vão também introduzir substratos artificiais que vão servir também de portas de entrada para as espécies invasoras, né? Outra coisa que eu queria destacar aqui,
que é interessante, porque talvez vocês fiquem pensando, mas o que é qual é a influência de nutrientes e eutrofização, né? A eutrofização é um processo de aumento da quantidade de nutrientes, geralmente trazidos por uso de fertilizantes ou de esgotos para os ambientes aquáticos, onde a gente tem um grande crescimento, né, principalmente de algas. E existem estudos, né, que mostram que as espécies exóticas invasoras elas são mais competitivas em relação ao aproveitamento dos nutrientes. Então, elas ganham das espécies nativas nos ambientes eutrofizados. O mesmo a gente pode falar em relação às mudanças climáticas. As espécies exóticas invasoras, já existem estudos que mostram que elas são mais resilientes às mudanças provocadas, por exemplo, por um aumento de quantidade de CO2 ou a própria fragmentação dos hábitats, né, causados pelas mudanças climáticas. Então, elas são competitivamente superiores na resistência às mudanças climáticas. Outra questão que eu queria destacar aqui nos vetores diretos é a perda de biodiversidade, né? E destacar que existe uma lacuna ainda no papel que a nossa grande biodiversidade, que outras aulas já devem ter falado disso para vocês, né? Nós somos um país mega diverso, né? Então, existe ainda uma lacuna no estudo dessa biodiversidade, de que forma essa biodiversidade ela pode ser uma barreira para a entrada de espécies exóticas invasoras no nosso país, né? Os vetores de introdução diretos são muito interessantes, porque eles são os catalisadores das invasões biológicas, né? Eles vão atuar indiretamente sobre os vetores diretos, né? Um deles são os motivadores socioculturais. Então, eu vou dar um exemplo, né, que vocês vão entender. Por exemplo, é fácil a gente entender que o desmatamento ou a poluição eles vão causar impacto sobre a nossa saúde ou sobre a saúde dos ecossistemas, mas é muito difícil quando esse impacto é causado por espécies que muitas vezes são espécies de valor econômico, né, que são utilizadas pela população, ou espécies carismáticas, como é o caso de gatos e cachorros, né, que são amados, né, pela população, então que são carismáticos. Eu vou falar disso também um pouquinho mais para frente. Motivadores demográficos que são relacionados ao aumento da população humana, né? Então, à medida que a gente tem o aumento da população humana, a gente vai ter o aumento das áreas urbanizadas, e eu já falei para vocês que as áreas urbanizadas, né, antropizadas, né, os ecossistemas antrópicos, eles são mais suscetíveis à entrada de espécies introduzidas e invasoras, e existe já uma previsão de que até 2050 a gente vai ter 90% da população humana no Brasil em cidades, né? Então, isso é uma questão a ser pensada também. Como motivadores econômicos, a gente tem o fato de muitas espécies exóticas e invasoras serem utilizadas na agricultura, serem utilizadas na silvicultura, serem utilizadas na aquicultura, né? Então, por exemplo, a tilápia usada, né? Todo mundo compra tilápia no supermercado. Então, assim também como no paisagismo são utilizadas espécies também exóticas invasoras, muitas vezes, como para usos recreativos, e isso faz parte de um processo que já está muito enraizado na população, né? Faz parte de um processo histórico, que é muito difícil de ser rompido, né? E, por último, eu queria destacar aqui, que eu não vou falar de todos, porque a gente vai ultrapassar, né, o tempo de aula, sobre políticas e governança, né? Que, muitas vezes, né, políticas públicas equivocadas introduzem espécies para, muitas vezes, né, tentar resolver problemas de renda. Então, esse foi o caso da tilápia, que teve a sua introdução incentivada, né, a sua criação incentivada em vários estados brasileiros.
e também, e que hoje é um problema, né, nacional, e também um caso mais recente, que foi no governo passado, o incentivo, né, ao afundamento de estruturas artificiais, como navios e aviões, no ambiente marinho, para servirem de aumento, né, para aumentarem o turismo náutico, né, para aumentar os mergulhos, para servirem de recifes artificiais, enquanto a gente sabe que esses substratos artificiais são justamente portas de entrada de espécies invasoras, né? Então, muitas vezes, os ministérios, né, o Ministério do Turismo não se comunica com o Ministério do Meio Ambiente, por sua vez, o Ministério da Agricultura ou de Pecuária e de Aquicultura não se comunica com o Ministério do Meio Ambiente. A gente tem tudo isso muito pulverizado, né? Pouca comunicação, poucas ações articuladas nesse sentido, né? E aqui também tem um destaque, né, de que a gente tem efeitos interativos, né, entre esses vetores, né, que podem facilitar, né, essas invasões, né? Além deles individualmente estarem causando, eles também podem interagir para aumentarem ainda mais a força, né, da entrada das espécies invasoras. Bom, eu vou falar também sobre vias e vetores de introdução, porque é importante a gente conhecer, né, para justamente fazer alguma coisa, a gente precisa saber de onde essas espécies estão vindo, né, de que maneiras elas podem chegar. Mais uma vez, a gente vai ver que essas invasões elas geralmente estão muito associadas às atividades humanas, e, mais uma vez, a gente tem, né, vias, né, intencionais e vias não intencionais. Então, a gente tem a liberação, quando uma espécie ela é intencionalmente introduzida com um determinado objetivo. Então, por exemplo, para uso em controle biológico, para controlar a erosão, para servir como caça, né, como um organismo de caça. Então, quando aquela espécie é introduzida intencionalmente. Então, a gente tem o caso de uma espécie de vespa, né, um exemplo, que foi introduzida como agente biológico e que se tornou uma espécie invasora. O escape, quando a introdução ela é inicialmente intencional, a espécie é para ficar retida no cultivo ou em cativeiro, mas ela escapa acidentalmente, né? Então, é o caso, né, da tilápia do Nilo, que eu falei para vocês, né, que a gente tem um grande problema no Brasil com a tilápia, e a gente também tem escapes em relação a, por exemplo, plantas de jardim, por exemplo, iscas vivas, né, que também são utilizadas e que também podem passar para o ambiente natural. As espécies podem ser introduzidas como contaminantes, então elas vêm junto com um bem que é importado, né? Então ele vem na forma de comensal, de parasita ou de patógeno. Foi o caso dessa mosca branca, que veio com plantas, né, infestadas. Tem um caso também interessante, né, de poliquetas, isso no mundo, né, que vieram com a importação de ostras, que não fizeram, né, uma quarentena, não olharam, e vieram muitas espécies relacionadas às ostras que foram introduzidas. Clandestinos, quando eles vêm em vetores de transporte, esse é uma via de introdução principalmente aquática, no ambiente aquático. Então, a gente tem como exemplo o mexilhão dourado, que ele foi introduzido por água de lastro. Depois eu posso tirar dúvida se alguém tiver sobre o que é a água de lastro dos navios, que libera, né, larvas de um local para o outro. E as próprias plataformas de petróleo também podem servir, né, de introdução de espécies. Os corredores, que quando a gente liga áreas que inicialmente não estão relacionadas, né? Então, quando há uma conexão de diferentes áreas. Então, isso ocorreu com a criação do Canal do Suez, que introduziu muitas espécies do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo. E a gente tem o exemplo brasileiro, né, que é a transposição do Rio São Francisco, que introduziu
espécies tanto de plantas, né, como é o caso dessa espécie, né, que está citada aqui, desse arbusto, como espécies de peixes também, que foram causados pela transposição. As usinas hidrelétricas também podem unir bacias diferentes, né, causar essa interligação de áreas que não estão conectadas e também podem ser vias de introdução de espécies. E a dispersão sem ajuda, que é quando uma espécie, de forma acidental, ela é dispersa, ela já é introduzida numa determinada área e ela é dispersa de forma natural para outras áreas. A mensagem número 3, que eu acho que é uma mensagem muito importante, é a questão da agilidade. Por que a gente tem que ser muito ágil na tomada de decisão em relação às espécies exóticas introduzidas? Porque a gente tem várias etapas, como vocês viram, né? No processo de introdução, a gente tem várias etapas, né? E à medida que a área invadida, né, ela vai aumentando, cada vez vai ficar mais difícil a gente controlar ou erradicar aquela espécie invasora, né? Então, a primeira etapa, então, ela está relacionada à área invadida e ao custo do controle. Na etapa inicial, ou seja, antes da espécie chegar num determinado ambiente, a gente pode adotar medidas preventivas. Então, a espécie está ausente ou fora da área natural, então a gente pode adotar uma série de medidas que vão prevenir a chegada daquela espécie. Então, vou dar uma espécie da minha área, né, que é do ambiente marinho. Por exemplo, hoje em dia a gente já trata, né, a água de lastro, né, ou pelo menos já existem vários navios que tratam a sua água de lastro, ou seja, elas não são mais vetores de introdução de espécies. Então, essa é uma medida preventiva, né? Depois a gente tem, quando a espécie já é introduzida, mas ela está ainda começando a se estabelecer, a gente pode, através da detecção precoce e resposta rápida, a gente pode conseguir erradicar aquela espécie por muito menos custo. Então, essas medidas, tanto preventivas quanto de detecção precoce, elas devem ser priorizadas, né, nas opções de manejo. Mas, muitas vezes, a espécie já está introduzida, né, já está estabelecida, e a única forma ela já está presente em muitos locais, e a única forma que a gente tem de manejo é o controle, que vai ser diferente para cada espécie, né, para cada local, né, para cada país, né, para cada região. Essas medidas de controle vão variar, né, de espécie para espécie, mas que visam a redução populacional. E depois, quando a espécie se torna invasora, a gente vai tentar conter a expansão da espécie. Então, tem muita gente que fala, não, já foi introduzido, agora já era. Não. Eu gosto muito de citar, né, na minha área, a introdução do coral-sol. Né? Muita gente fala, ele chegou para ficar, o coral-sol. Não, a gente ainda existem áreas onde a gente não tem, né? O Brasil é um país de dimensão continental e a gente ainda tem muitas áreas, onde a gente pode prevenir, através de avaliação de risco, através de uma série de medidas, a introdução do coral-sol nessas áreas. Né? Então, aqui a gente tem essa curva, né, da invasão biológica. Cada vez ficando mais difícil da gente conter e controlar a espécie invasora. Bom, aqui a gente vai ter uma linha de tempo, né, de todo esse processo das invasões biológicas no Brasil. Então, acho que deve estar pequenininho para vocês, eu vou destacar alguns. Por exemplo, nos anos 60, a gente tem os primeiros registros do javali no Brasil, né, que foi introduzido para caça. Em 92, a gente teve a Convenção sobre Diversidade Biológica, né? A maioria de vocês nem pensava em ser nascido, né? Mas foi um marco, né? Essa convenção é um marco muito importante. Em 2005,
A gente teve o primeiro simpósio nacional sobre espécies exóticas invasoras no Brasil. Infelizmente, a gente não teve outros simpósios. Eu acho que seria uma ideia muito feliz a gente, né, programar outros simpósios, mas também foi um marco. Eu participei desse simpósio, né? Eu trabalho desde o ano 2000 com espécies exóticas invasoras. A gente tem aqui algum destaque para programas estaduais, por exemplo, no Paraná. A gente tem a publicação da Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras em 2009, mas, entretanto, essa estratégia nacional não foi implementada, então ela ficou no papel, né? Surgiu uma das primeiras listas estaduais de espécies exóticas invasoras no Rio Grande do Sul. A gente tem o CONABIO criando, né, recriando uma Câmara Técnica de Espécies Exóticas Invasoras em 2017. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem, juntando aqui uma linha de tempo que vocês vão encontrar de forma mais detalhada no relatório, né? E eu queria destacar que existem muitos regramentos, né? Mais de 30 regramentos, tanto nacionais quanto infranacionais, que regulam a questão das espécies exóticas invasoras no país. Entretanto, as ações elas estão muito pulverizadas, né? Então, a gente precisa, né, de uma ação mais articulada, né? E a gente defende a criação de uma política nacional de espécies exóticas invasoras para o país, né? E foi, por incrível, né? Por incrível não, eu acho que não foi coincidência, né? Que a nossa jornalista, né, que fez o nosso press release, né, do relatório, ela perguntou individualmente para cada um dos coordenadores gerais de nós, né, qual a mensagem que a gente achava mais importante. E nós três, escolhemos essa mensagem. É que ações já podem ser executadas para prevenir e controlar as invasões biológicas. A gente não precisa ainda de muitos estudos, a gente precisa partir para a ação, né? A gente precisa agir, né? Para controlar as invasões e prevenir, principalmente, né? E de que forma, né? Então, a gente precisa de ações articuladas em todo o território, né? Em relação à construção e implementação de uma política nacional em relação às espécies exóticas invasoras. Embora exista a Estratégia Nacional de Espécies Exóticas Invasoras, a gente quer uma política pública, né, mais voltada para essas espécies. A gente precisa de regulamentação dos setores econômicos, principalmente, né, atividades produtivas da cadeia produtiva que utilizam espécies exóticas invasoras, ou atividades por exemplo, atividades relacionadas a petróleo e gás, que acidentalmente introduzem espécies, né? Então, a gente pode, através de critérios no licenciamento, regular essas atividades. A gente pode criar listas oficiais, já existe por parte do MMA essa iniciativa, e, principalmente, que eu acho que é o que a gente teve como ideia, né, ao criar esse relatório, a disseminação do conhecimento, né? A gente formar pessoas, né, desde o ensino, né, de graduação, como aqui para vocês, mas no ensino médio, no ensino fundamental, né? Eu tenho um trabalho que fez uma avaliação do conhecimento das espécies em Goiás por alunos do ensino fundamental, e eles verificaram que os alunos conheciam mais espécies exóticas do que espécies nativas. Então, há um desconhecimento da nossa própria biodiversidade, né? Então, a gente tem que aumentar, né, a participação social, formar redes de colaboradores, ou seja, partir para a ação. E, como considerações finais, eu gostaria de ressaltar que as invasões biológicas, infelizmente, né, elas são fatores de baixa previsibilidade, mas, ao mesmo tempo, são de alto risco. Então, a gente tem que
realmente adotar o princípio da precaução, né? Ou seja, agir antes de que a gente tenha um impacto. Existe uma tendência mundial, né, de que ocorra um aumento de 20% a 30% das invasões biológicas até o final desse século, e as regiões tropicais são uma das regiões que vão sofrer mais esses impactos. A prevenção é a melhor opção de manejo, né, em relação ao custo-benefício, né, e também a detecção precoce e a resposta rápida, porque o manejo ele passa a ser mais caro e mais laborioso, tem mais trabalho, né, à medida que passa o tempo. E é justamente a falta de ação ou a demora de ação ela vai levar ao agravamento das invasões biológicas e dos impactos negativos com o passar do tempo. Eu queria agradecer, né, a atenção de vocês. Eu não sei quanto tempo eu falei, acho que eu falei um pouquinho mais de 1 hora, né? 1h05. Esses produtos eles estão no site da Plataforma Brasileira de Biodiversidade, né? Existe um e-mail da plataforma e existe, eu coloquei o meu e-mail também para caso alguém queira tirar alguma dúvida além, né, do que foi falado aqui, né? Mas assim, estou agora pronta para as perguntas de vocês, né, para as curiosidades. Espero que tenha suscitado, né, questões na cabeça de vocês, né? Então, estou pronta aqui para as perguntas. Jolie, você quer conduzir? Então, pode conduzir, Gabi, que você tá bom. Está presente. Andréia, obrigada. Não, o tempo está ótimo, é isso mesmo. Está perfeito. Geralmente, assim, a gente... Acho que não tem nenhuma pergunta no fórum. Eu não vi se no chat tem pergunta. Não. Como sempre, Gabriela, se não tiver ninguém, eu tenho. Então, pode começar, Luiz, e depois a gente vê... A gente geralmente abre o microfone, mas os alunos demoram um pouco para se explicar. Os alunos não gostam de fazer perguntas ao vivo e a cores. Pode começar, Luiz. André, tem pelo menos umas 2 ou 3 para fazer a você. A primeira é essa que você tinha falado sobre a questão da água de lastro, né? Uhum. Eu li alguma coisa a respeito tempos atrás, parece que é um problema de enorme envergadura, mas gostaria de ouvir um pouco mais de você. Você falou sobre essa questão que já há alguma metodologia de prevenção, etc, etc. Não sei se essa prevenção, qual é o impacto que essa prevenção pode ter, porque eu imagino que seja jogar um monte de uma substância que mata os micro-organismos que estão naquela água. Isso é uma água de lastro, para quem não sabe, eu também sei pouquíssimo a respeito, a André vai explicar melhor, mas desde logo, os navios, quando partem de um porto, eles colocam um monte de água dentro do casco deles para aumentar a estabilidade deles. Isso. Quando eles chegam no porto de destino, eles descarregam aquela água, evidentemente eles estão transferindo um ecossistema, um pedacinho de um ecossistema de um lugar para outro, e isso faz com que haja, sobretudo nessas regiões de portos, né, haja uma enorme carga de invasão de espécies diferentes. Então, essa era a primeira questão. A segunda questão era a questão da... Eu li um livro faz tempo que me deixou muito impressionado, de uma senhora chamada, acho que Anne Gershon, ou Anne in Gershon, que se chamava Stung. Era um livro sobre águas vivas, jellyfish, né? Uhum. E, o livro tinha um caráter um pouquinho apocalíptico, no sentido da biodiversidade marítima, no sentido de que, bom, com a acidificação, o aquecimento das águas, os jellyfish, somos todos um monte de espécies de jellyfish, mas são muitas e muitas diferentes, elas agradecem porque são aquelas que melhor vivem com baixa oxigenação, vivem muito bem em circunstâncias que para as outras espécies são muito adversas, e elas, portanto, proliferam de forma muito grande, e elas próprias também, a Gershon, é o nome do mesmo, ela tem o mesmo nome do compositor, não sei se ela tem alguma relação de parentesco com o Gershon, fala que elas são muito vorazes também, elas são extremamente agressivas em relação às outras espécies, elas têm um comportamento ela fala de um comportamento de raposa no galinheiro, em suma, ela mata mais galinhas do que ela pode comer, né?
E aí eu queria saber um pouco de você sobre essa questão das águas-vivas, no caso do Brasil, se é uma expansão muito grande. Algumas, eu sei que algumas que eram nativas do Mediterrâneo e saindo do Mediterrâneo, você já falou sobre a questão do Canal de Suez, aí no caso o Mediterrâneo recebeu, mas imagino que ele também tenha transportado para o Mar Vermelho outras espécies. Mas existe isso, qual é o nível de perigo isso no Brasil? Isso a gente vê nas praias brasileiras, aí fui alguns anos atrás para Bahia e não dava para entrar na praia, não dava para passear na praia, porque tinha uma quantidade realmente absurda a praia estava tapetada de água-viva, sem muito exagero. Então, eu imagino que no Brasil isso seja muito grande. E a terceira pergunta que eu faria é o seguinte, André, o processo de invasão, ele me parece muito perigoso por causa da velocidade, né? Mas, de alguma maneira, existe um processo de difusão de espécies dentro, claro, de certas coordenadas, né? Por exemplo, no caso do mar, uma espécie que vive numa baixa latitude não vai se adaptar no Ártico, lógico. Mas, mesmo assim, existe um processo de difusão lento, né, das espécies e de cruzamento entre elas, etc., etc. E eu acho que a questão, talvez, da questão do perigo ecológico é muito mais a rapidez do que o processo em si, né? Essa que eu perguntaria a você. Uhum. Bom, então vamos lá. Eu adorei a pergunta da água de lastro, porque a minha iniciação nesse tema de bioinvasão foi justamente num projeto chamado Globalas, que foi um projeto elaborado pela Organização Marítima Internacional, que buscou discutir a questão da água de lastro no mundo, né? Uhum. Porque a água de lastro é uma questão complexa, né? Porque ela envolve uma questão diplomática. Como ela envolve comércio exterior, você não consegue, isoladamente, num determinado país, você ditar suas normas. Não adianta nada você ter normas muito rígidas e o país do lado não ter normas rígidas e você vai ter a introdução da espécie, né, para a sua costa. E, inclusive, né, você pode até diminuir o comércio por adotar medidas mais rígidas. Então, é uma questão que leva a uma convenção diplomática, né? E, bom, eu não sei, você fez uma pergunta bem genérica em relação à água de lastro. Por exemplo, inicialmente, ninguém achou que era uma ideia genial você colocar, porque eles usavam lastro sólido. Imagina só tendo escravos para carregar um monte de pedras, né? Inclusive até essas pedras portuguesas foram trazidas no lastro, como lastro de navios, dos navios negreiros, né? Uhum. Depois eles descobriram, podemos usar a água do mar, olha que coisa genial. Só que um tempo depois, eles descobriram que essa água de lastro vinha com larvas, vinha com organismos que eram, como você falou muito bem, trazidos de um lugar totalmente diferente para outro, né? E aí, como resolver essa questão, né? A primeira solução que se propôs, que a IMO, né, discutindo com um monte de especialistas e ao redor do mundo, foi fazer a troca de lastro em alto mar. Por quê? Porque no alto mar, quer dizer, antes de você entrar na costa de um determinado país, você trocar, porque em alto mar você tem muito menos larva, principalmente de organismos bentônicos, que eu falei que são os piores invasores. Então você fica com uma água, vamos dizer, mais limpa para ser deslastrada. E você... por que você não pode deslastrar? Não existe isso. A água de lastro ela é uma atividade do navio, porque ela ocupa o lugar, né? O navio ele é projetado para ter uma determinada carga, né? E quando ele está sem a carga, ele tem que ocupar aquela carga de alguma maneira com um lastro, entendeu? Para ter estabilidade. Então, a primeira solução foi essa. A água que era deslastrada era uma água com menos possibilidade de estabelecimento, de trazer espécies exóticas para aquele lugar. Mas
a gente viu que isso não era uma questão que ia solucionar, até porque, por exemplo, existem algumas condições, se o mar não tiver um mar muito calmo, né, imagina lá fora, não sei se alguém já fez uma viagem, né, transoceânica, mas mesmo nas áreas das plataformas, o mar é muito mais batido, né? Você tem como fazer essa delicada operação de troca de água de lastro, né, num ambiente muito batido, com muita movimentação, né? Existem casos de navios que viraram, né? Você não vai expor a tripulação a isso. Então, houve, né, na convenção vamos dizer, uma combinação, né, um trato de que haveria um investimento em desenvolvimento de tecnologia para tratar a água de lastro e tratar de uma forma que fosse eficaz, mas que não fosse tão poluente. É óbvio, né, que eles chegaram a soluções, né, que foram aceitas pela IMO, né, foram discutidas pelos países e foram aceitas, mas é óbvio que não é uma coisa totalmente inócua, mas que não é melhor do que a introdução de espécies, entendeu? Então, numa relação de custo-benefício, o tratamento da água de lastro é melhor do que você deslastrar uma água com possibilidade de introduzir espécies ali naquele porto, né? E a partir dali, aquela espécie pode ser disseminada por vários locais, para vários locais. Não sei se eu te respondi. Respondi? Sim. Bom, em relação às águas vivas, né, a gente usa esse termo águas vivas, né, jellyfish, né, que é a tradução, para muitas espécies de quinidários. Uhum. E entre esses quinidários, a gente tem um grupo de quinidários que são os quitenóforos, que são um pouquinho menores do que as águas vivas, né, e que são muito vorazes, e eles são justamente vorazes como predadores de larvas de peixe. Então, eles causaram em algumas partes, não sei se foi no Mar Cáspio, agora eu não estou lembrando, mas em alguns locais do mundo, essas introduções de quinidários, tem uma espécie que se chama Minemiopsis, mas não interessa muito falar aqui o nome da espécie, mas que causou a queda, né, na produção pesqueira, né, em vários países. Então, realmente, existe uma preocupação, sim, né, não é não é um caso assim tão inventado, né? Isso já ocorreu em algumas partes do mundo, só que, assim, talvez por falta de especialistas, a gente não tem tantas espécies identificadas como invasoras na costa brasileira de quinidários, tá? De águas... Não de quinidário, é um nome muito geral, os corais também são quinidários, né? Mas de jellyfishes, né? De águas vivas. O que pode acontecer, que é assim, nem toda espécie que às vezes é super abundante é uma espécie invasora, né? Então, a gente pode ter, por algumas causas, aquecimento de água ou esfriamento de água, a gente pode ter o desenvolvimento de uma espécie que ela se torna super dominante numa determinada época, né, do ano, numa determinada condição, e realmente é um perigo, né? Parece que há surtos, né, Andréa? Tem uns surtos, assim, de repente, que multiplica gigantescamente a população. Né? Exatamente. Até acho que tem um surto atual, né? Eu vi isso na mídia. Atualmente está tendo um surto aí, algum estado, não sei qual não me lembro agora rápido. Em relação ao processo de invasão, você falou da questão do processo rápido, mas nem sempre o processo é rápido, não. A gente fala, né? Existem espécies que passam por um estágio de latência, por isso que é perigoso. Então, a espécie, inicialmente, ela não causa nenhum impacto, ou ela não sai daquela fase de estabelecida, e ela, de repente, passa a ser invasora por alguma mudança nas condições ambientais, entendeu? Então,
é aquilo que eu falei no final. As invasões biológicas, elas são, muitas vezes, imprevisíveis, né? Elas são de difícil previsibilidade. Não tem como você dizer assim, já sei que isso vai acontecer. Inclusive, assim, às vezes você tem lição de um outro país e isso não acontece em outro país, entendeu? Ela pode ser... você pode ter uma espécie nativa que não cause nenhum impacto, nunca se torne superabundante, não tenha nenhuma característica, e se tornar invasor em outro país, né, devido às condições, né, aquilo que eu falei de suscetibilidade à invasão, né, de como ela vai se comportar em outro país. Então, assim, nem sempre esse processo é rápido. Assim, como a gente mostra, né, o processo é rápido. Para te falar do coral-sol, o coral-sol foi detectado no início de 1980, na década de 80. E ele ainda não... a gente já tem, né, da década de 80 para cá, a gente já tem muito tempo, né, 40 anos, e ele ainda não ocupou a costa brasileira toda, né? Então, nem sempre o processo é tão rápido, né? Para cada espécie, a gente vai ter uma rapidez. Por exemplo, teve um caso de um molusco que ele era transportado por água de lastro, que ele rapidamente ocupou a costa inteira. Mas, por nossa felicidade, houve uma mortalidade em massa desse molusco e uma diminuição. Ele passou da fase de invasor para a fase de estabelecido, mas isso é muito raro, né? Ele diminuiu a densidade, né? Eles chamam em inglês de booms and busts, né? Que são crescimentos e diminuições, né? Ciclos, né? Então, mas, por exemplo, essas espécies têm que ser monitoradas, porque elas podem aumentar de uma hora para outra, né? Então, realmente, assim, o processo é diferente, né? Para cada espécie, para cada região, para cada... É bem complexo, né? Não é uma questão fácil. Não, e aí também, né, que existem essas barreiras, porque se a gente já tem 500 espécies introduzidas, imagina se não existissem essas barreiras, né? Essas barreiras geográficas, essas barreiras de sobrevivência, de reprodução, a gente teria muito mais espécies introduzidas, né? Então, e invasoras, né? Então, eu só faria uma perguntinha, que seria o seguinte, quer dizer, você, sobre a questão da velocidade, né? Eu estava pensando em relação à difusão natural, né? Porque o conceito de invasão, em geral, ele é antropogênico. Se você comparar esses processos antropogênicos de invasão com difusão natural, esses processos antropogênicos, mesmo quando não são muito rápidos, são muito mais rápidos do que a difusão natural. Exatamente. Exatamente. Por isso que eles estão muito relacionados às atividades humanas, elas aceleram, né, esse processo. Exatamente. Que a difusão natural, normalmente, o que você tem, o que contém a espécie naquela sua distribuição natural? São barreiras, né? Barreiras de fatores, né, de temperatura, de salinidade. Estou pensando no mar, né? Mas existem essas barreiras também em terra, né? Diferentes fatores, né, bióticos, até abióticos e bióticos também, que controlam. E justamente o que a atividade humana faz é justamente acelerar, né, esse transporte. Eu entendi agora a tua pergunta. Obrigado, Andréa. Nada. Jolie, quer perguntar? Não, primeiro para falar para o pessoal que eu coloquei no chat o link para o relatório e para o sumário para tomadores de decisão. Quem tiver interessado em ler com o material completo, está disponível para download. André, queria saber como é que anda a questão de uma política nacional de espécies invasoras. Eu pergunto isso porque aqui no estado de São Paulo isso anda muito mal. Todas as tentativas feitas, os empresários pressionam o CONSEMA nunca consegue chegar a uma decisão e a coisa vai sendo empurrada com a barriga e não se toma nenhuma providência.
Eu acho assim, realmente a gente pode, né, tomar algumas atitudes, apesar assim, da solução final que a gente vê, né, como pessoas que trabalham, né, com espécies exóticas invasoras e sendo, vamos dizer, do lado da conservação, né, a gente gostaria muito que se a gente chegasse a uma política nacional justamente para integrar mais justamente os setores produtivos, que acho que é a ideia da plataforma, né? É trazer essa percepção, né? Que eu acho que assim, em várias áreas a gente tem conseguido, né? Então, a gente já vê sustentabilidade no agro, né? A gente, né, já falam muitas vezes, né, em alguma coisa de sustentabilidade. Então, a gente tem que pensar, tem que aumentar a percepção justamente das pessoas para essa problemática, para que elas tragam soluções, né? Eu acho que a gente ainda está longe da política nacional, eu concordo com você, mas eu acho que é uma meta que a gente tem que percorrer, né? Que a gente tem que mirar, né? Como tentar mobilizar, né? Eu acho que houve muito. Eu falo assim, geralmente eu falo para os meus alunos, né? Porque eu já sou, né, a gente já é mais antigo, né? Então eu falo, gente, eu nasci antes de ter Ministério de Meio Ambiente, não tinha nem Ministério do Meio Ambiente. Então eu acho que assim que a gente vai conseguir, né, em algum momento, aumentar a percepção, seja também através do licenciamento. Acho que a gente também tem que ter políticas, né, públicas voltadas para o licenciamento dessas atividades, né, que é o que você fala, né, das atividades econômicas, né, que é o nosso grande problema, né. Eu achei até que iam me perguntar sobre a questão dos cachorros, das espécies carismáticas, né. Tem uma pergunta aí. Você que falou, Gabriela? Não, mas tem duas perguntas aqui. Não sei se não sei se você tem acesso ao fórum. Eu tenho acesso, sim. Mas eu vou fazer, ou você mesma faz em voz alta, só para ficar gravado. Não vi. Faz a pergunta alta, porque eu só vi o link do Poli. Então, não tem acesso ao fórum, não. Tá, a primeira pergunta é da Maria, ela diz, aqui em São Paulo temos o caso quase emblemático, eu diria, da leucena. Gostaria de saber de onde veio, quando e por qual motivo. Ela foi perguntar logo para mim. Jolie, você sabe responder, né? Se a Michele estivesse aqui, ela responderia, né? A leucena é uma espécie de planta, né? E, na verdade, me pegou, porque eu não vou saber responder. Assim, a origem, realmente eu teria que dar uma pesquisada, mas você certamente vai encontrar essa informação lá no relatório. Tá? Mas é um grande problema, assim. E existem muitas espécies, eu acho que ela foi introduzida com fins ornamentais, que é a principal causa das invasões de plantas, são as invasões com finalidade ornamental, né? E, geralmente, a gente olha para os jardins e a gente fala, outras espécies são introduzidas, né? Claro que algumas têm possibilidade de se tornar invasoras, outras não têm, né? Não têm aquelas características, né, que eu falei, mas a leucena realmente é um problema. Mas eu não sei te dizer a origem, não. A outra pergunta fui eu que fiz, que é mais sobre o que você falou, que na esfera federal está se falando sobre sustentabilidade do agro, e aí eu queria entender o que está se falando sobre isso, né? Porque, bom, enfim, se você quiser responder. Eu resumi muito, né, a sustentabilidade do agro, realmente ficou uma palavra meio forte, né? Mas, assim, é que, da mesma forma que eu falei que em relação à água de lastro, que o comércio, né, globalizado com outros países, né, cada país tem as suas regras, eu acredito que existem medidas
de sustentabilidade que são exigidas por alguns países com que o Brasil tem relação comercial, entendeu? Já existem países que exigem medidas mais sustentáveis, né, de produção mais sustentável. Então, por isso que eu vejo que não vai ser só porque em relação a questões econômicas, estritamente econômicas, muitas vezes pode não ser vantajoso para o empresário, né, ele implementar uma medida sustentável, né? Mas isso muitas vezes é exigido pelos países com quem o Brasil mantém relação comercial, entendeu? Então, acaba que o Brasil tem que adotar algumas medidas, entendeu? A questão de agrotóxicos, né? Questão de prevenção de zoonoses, de doenças, de pragas, né? Então, isso tudo é bem complexo, né? A gente tem agora, né? Está vivendo a questão da gripe aviária, né? Então, são questões que são... A gente está num mundo muito globalizado, né? Então, não é só... O empresário não pode ter a cabeça de só pensar no lucro e pensar no seu país, né? Ele tem que pensar também nessas relações comerciais e que estão, ainda bem, evoluindo em alguns países, né? Certo. Emília, quer perguntar? Oi, Andréia. Desculpa, Oi, eu um pouco atrasada, foi muito incrível ter visto tudo isso, mas eu fiquei curiosa em entender. Primeiro que você trabalha muito com o mar, né? Como é que é essa relação internacional das espécies invasoras? Porque o Brasil, pelo visto, a gente tenta se fazer alguma coisa a partir da academia e isso não vai muito longe, né? Barra os conselhos, não avança. Mas em relação... Como é que isso é tratado nos outros países? Como é que eles tentam não invadir? Uma relação comercial pelo mar. Os navios que vêm da Europa, eles vêm de uma forma que eles tentam não invadir, não trazer espécies invasoras, eles não estão nem aí. Como é que eles recebem os nossos navios para que não haja espécies invasoras lá? Por exemplo, eu tive... Dentro desse projeto que eu trabalhei, né, que é o Globalas, né, que é o projeto de gerenciamento global de água de lastro, eu tive a oportunidade de ir para a Austrália e ver como que eles monitoram os navios, né? Então, os navios eles têm que preencher formulários, eles têm que preencher os formulários de cada tanque de lastro, de onde eles estão vindo, onde que cada tanque de lastro foi carregado. Eles, por exemplo, a Austrália, que também tem essa dimensão continental, né? Eles têm uma espécie, por exemplo, de estrela do mar que ocorre no sul da Austrália, lá em Melbourne, né, que foi introduzida em Melbourne, e que eles têm muito medo que chegue na Grande Barreira de Corais da Austrália, entendeu? Então, eles monitoram esses navios, por exemplo, eles proíbem de deslastrar, você não pode deslastrar, então o navio fica impedido, ou ele tem que ir para uma determinada área, ele tem que ficar... Tem várias medidas de prevenção, então, os países que têm isso mais desenvolvidos são a Austrália, os Estados Unidos têm também, alguns países da Europa, a gente tem isso mais desenvolvido, entendeu? E agora a gente tem essa convenção que já foi assinada por muitos países, né? Mesmo antes de ter esse tratamento da água de lastro, de ter a tecnologia de tratamento da água de lastro, ela foi assinada, né, a convenção, por muitos países. Então, a partir de 2 anos para cá que a convenção realmente está valendo, né? Ela leva muito tempo para começar a ser seguida, né, pelos países. E o Brasil é signatário, Andréia? O Brasil é signatário dessa convenção. Eu acho até que... Mas, por exemplo, esse é um problema. Para a água de lastro, a gente teve um desenvolvimento, teve
foi muito interessante. Mas eu me lembro, na época que eu participei, que eu logo perguntei, e a bioincrustação, que são os organismos que crescem nos cascos do navio, né? Que a gente fala até in ships e on ships, né? Dentro dos navios e fora dos navios, nos cascos, né? E até em áreas, por exemplo, de tomada de água, né? Organismos que crescem ali. Não existem medidas, a gente está começando ainda a ter medidas internacionais de regulamentação, entendeu? E a gente tem o nosso caso aqui, que eu acho que é o nosso calcanhar de Aquiles, que não acontece em tantos países, acho que mais no Golfo do México, que tem tantas plataformas, né? Que tem tanta extração de petróleo e espécies... tem esse transporte de espécies exóticas invasoras por plataformas, né? Não existe tecnologia ainda para retirar, né, as espécies invasoras das plataformas. Então, existe todo um conflito com as empresas de óleo e gás, como o Joly falou, né, como as empresas, né, como os sistemas produtivos, né? Então, a gente tem muito conflito, né, ainda. Certo. Joly, o que você vai falar é relacionado a esse assunto? Senão eu vou fazer a primeira pergunta do fórum. Não, eu ia só dar um pouco de informação que eu sei sobre a leucena. Ah, é ótimo, Joly. Vai aí. A leucena é uma leguminosa da América Central que foi trazida e começou a ser utilizada aqui no Brasil para restauração, porque é uma leguminosa fixadora de nitrogênio, então ela enriquecia e ela podia ser usada em solos paupérrimos. E isso levou algum tempo para se descobrir que, uma vez plantada, ela forma estandes praticamente só dela e impede a entrada de espécies nativas e uma restauração florestal de fato. Então, Maria, espero ter contribuído para você entender um pouco da leucena. Certo. E a Maria também quer saber sobre as espécies carismáticas. Eu também quero saber. Não, então, essa é uma questão, por exemplo, muita gente não sabe, né? Mas cães e gatos domésticos que são soltos pelos seus tutores, principalmente em áreas agrícolas, né, que são abandonados pelos seus tutores, eles se tornam acelvajados, invadem, por exemplo, unidades de conservação. E, por exemplo, existem trabalhos que mostram cães predando macaco prego. Os gatos predam, né? Quem tem os gatinhos em casa vê que os gatos predam muito aves, né? Então, muitas vezes... Lagartixas. Lagartixa também. Quem tem os gatinhos... Aliás, a lagartixa faz mal para eles, né? É verdade. E é uma grande questão, quer dizer, quando você vai falar, a gente vai ter que controlar, às vezes, matar, né? Mas isso é muito radical, nem todo mundo concorda. Mas, por exemplo, existem ideias de colocar microchips nesses animais. Existem várias formas, né, de se controlar. O próprio coral-sol é um coral lindo, né? Ele é muito bonito. Ele é usado em aquário, tem uma cor amarela vibrante, uma cor laranja, né? Tem 2 espécies aqui no Brasil. E, no entanto, a gente tem que arrancar e matar, porque ele passa a dominar, ele é agressivo em relação às espécies nativas. Então, isso que eu ia falar das espécies carismáticas, né? Por exemplo, sagui também é complexo, né? Eu, por exemplo, a minha janela aqui, eu vejo muitos saguis, né? E esses saguis são do Nordeste, e eles, por exemplo, eles estão hibridizando com uma espécie nativa do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Então, estão ameaçando uma espécie que é do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é o sagui da Serra Escuro. Então, realmente, assim, o que você vai fazer? Como controlar, né?
para essas espécies carismáticas, a gente tem uma grande barreira, né, também, né, em relação ao controle. Você falou... Oi, alguém vai falar aí, Jolie? Não, eu até tenho coisa para falar, mas não ia falar agora, não pedi a palavra, não. Tá, não, eu mesma pedi a palavra, então... Não, eu tenho duas questões. Uma é relacionada às espécies carismáticas que você mencionou brevemente, que são as que são usadas aqui na pecuária, né? Então, porque acho que nenhuma delas é daqui, né? Quer dizer, o cavalo, acho que não, os bois são daqui, acho que também não, os porcos também não, as galinhas são daqui, provavelmente também não. Então, todas essas aí vieram em que momento para cá? Imagina. Eu não sei se a gente, no relatório, eu não sei te responder essa pergunta exatamente, quando que vieram, né? Até porque tem várias espécies, né? Então, devem ter vindo em momentos diferentes, né? Você não tem todos os bois da mesma, né? Tem bós tauros, tem outros bós aí. Então, eles devem ter vindo em vários momentos, né? Eu não sei a partir de que momento que houve a produção da pecuária, mas a nossa ideia assim, a pecuária eu acho bem difícil, mas, por exemplo, em relação à aquicultura, existe todo um movimento de que a gente aumente a pesquisa em relação à criação, ao desenvolvimento de criatórios de espécies nativas, para justamente a gente não ter o escape, né, para um ambiente natural, como é o caso da tilápia, né? Então, por exemplo, trouxeram tucunaré lá da Amazônia e introduziram ele em rios e reservatórios do Sudeste. O tucunaré causa um monte de problemas, ele é nativo da região amazônica, né? Então, existem, por exemplo, também esforços, até a Michele publicou agora um livro, né, uma cartilha, né, mostrando, por exemplo, em Florianópolis, né, no estado de Santa Catarina, como você pode substituir algumas espécies usadas ornamentais por espécies nativas, entendeu? Então, essa espécie ela pode ser substituída por tal espécie. Então, isso seria muito interessante para divulgar num curso de paisagismo, né? Então, principalmente mostrar quais das espécies que representam perigo, né, de virem a se tornar invasoras, né? A ideia é que você não use uma espécie introduzida, né? Mas pior, se você usar uma espécie que já é considerada invasora, né, ainda é pior ainda, né? Então, eu sei te falar desses exemplos, né, mas não sei assim, te dizer, acho que acho que nem no relatório a gente fala da origem da pecuária, teria que a gente fazer uma pesquisa. Na verdade, esse tema suscita muitas perguntas, né? Eu acho que ele abre assim, um leque de questões multidisciplinares, né? Que realmente eu não posso responder todas, mas eu te fiz uma comparação, né? A gente tentar utilizar ao máximo espécies nativas. Então, mas para isso a gente tem que ter estudos, né? Para substituir, né, as espécies, ou pelo menos que as áreas de cultivo tenham um sistema de contenção melhor, né? Porque, por exemplo, em relação ao camarão, se saiu criando camarão pelo Nordeste inteiro, né, destruindo áreas de manguezais, aí quando o criatório não dava certo, o cultivo não dava certo, o camarão era abandonado, aquele cultivo era abandonado, o camarão passava para o ambiente natural, entendeu? E ele pode introduzir vírus nas populações nativas, entendeu? Então, realmente é um problemão, né? Então, tem muita coisa, né, para ser feita, que já pode ser feita. Tem coisas que realmente a gente teria que achar, né, quais seriam os substitutos, né, das espécies que já são usadas. Como eu falei, né, um processo cultural, né, muito
como é que a gente fala? Arraigado, né, nas pessoas, né? Você mudar toda essa cultura é muito difícil, né? Sim, Jolie. Jolie queria falar. Não, queria primeiro contar uma historinha e depois falar a historinha de quando e por que foi introduzida a abelha europeia, que é essa abelha comum que a gente vê aqui no Brasil, que é uma abelha que desloca as espécies nativas, compete por recursos, enfim. Hoje, quando você estimula a apicultura, você estimula a apicultura com espécies nativas. Mas a abelha europeia foi introduzida aqui com a vinda da família real, porque você precisava de cera para fazer as velas para as missas da família real, especialmente as missas para as princesas, que tinham um determinado tipo de vela que tinha que ser feito. E por isso se trouxe a abelha europeia, e ela encontrou um ambiente extremamente favorável e se alastrou, e hoje você encontra ela praticamente de norte a sul no país. E o outro ponto que eu queria levantar é que a gente sempre está olhando para o problema que as espécies invasoras causam aqui. Nós também somos exportadores de espécies invasoras. Há um sério problema com árvores leguminosas brasileiras, tanto na África, principalmente África do Sul, como na Austrália. E se tornaram, hoje, há programas ativos de corte e remoção dessas árvores que foram usadas como ornamentais, para, de fato, conseguir controlá-las. Só que você consegue controlá-las nas áreas que elas foram plantadas para serem ornamentais. Só que elas invadiram as florestas, né? Então, aí você não precisa... não tem mais como controlar, né, de uma forma mais ativa. Mas a gente precisa pensar que as nossas espécies podem atuar como invasoras em outros lugares. E ainda mais a gente tendo essa biodiversidade enorme, né? Não é difícil de imaginar. Não é nada difícil. Eu tinha uma outra dúvida. Você quer falar, Emília? O Diogo falou da abelha, eu me lembrei da história da tilápia, né? A tilápia veio com a ditadura. Quando eles resolveram transformar exatamente. o Rio Grande numa grande sequência de barragem não mais navegável, alguém resolveu trazer algum peixe que fosse se adaptar a um ambiente lêntico, né? Já que os rios iam deixar de ser lóticos mais no Brasil, e aí alguém lembrou da tilápia no Lake Vitória. Então, como agora a gente vai ter um monte de lago, a gente traz a tilápia. Eu me lembro teve uma reunião de ictiologia e limnologia no Brasil, todo mundo, nossos professores todos desesperados com essa história, e o Ministério, o Andreasa, né, que era ministro na época, ministro do Interior. Ele fazendo um grande alarde como que seria bom, que era um peixe bom e barato, todo mundo ia poder comer peixe, e não ia ter tanta espinha quanto a traíra, que era um negócio absurdo, de espinha, blá, blá, blá. Agora ele virou São Peter e ficou chique, né? Você imagina que a Vale do Rio Doce, na Serra dos Carajás, na Serra Sul, eles estão explorando a Serra Norte, mas na Serra Sul, onde você tinha uma diversidade grande de lagos em cima daquelas áreas de afloramento, eles levaram tilápia de helicóptero para que o pessoal que estava fazendo pesquisa e prospecção para determinar a quantidade que tinha e a qualidade do minério que tinha lá tivesse uma fonte de proteína fácil. Então, são áreas que a gente nem tem levantamento de fauna e flora, e você já tem tilápia. Que loucura. Tem geólogo achando que a gente não está no antropoceno, viu? Eu sei. Eu só ia perguntar se o carrapato estrela também é uma espécie invasora, porque quando eu era criança,
Bom, eu cresci em São Carlos, né, que é aqui perto, não tinha essa quantidade de carrapato, não tinha um ou outro, você pegar um carrapato era uma coisa rara, mas hoje em dia, aqui na região de Campinas, você não pode pisar numa grama que você se enche de carrapato. Caramba. Então, não queria saber se é uma espécie invasora, assim, imagino que seja nativa do Brasil, mas talvez tenha, não sei, parece que ela se propagou de uma forma... Eu não tenho certeza se ela é uma espécie introduzida ou não. Pode ser uma espécie, como eu falei, super dominante, né? Que aumenta, né, a densidade em determinadas condições, né? Então, mas eu não posso te falar se o carrapato estrela é ou não, eu teria que olhar aqui. Gente, saber todas as espécies, 400... Difícil. Mas você pode pesquisar lá no relatório. No relatório tem vou olhar lá. A lista e as origens. Não, e às vezes você... Assim, o velho Google, né, o velho que já é velho hoje em dia, às vezes se você procurar como dizer, em fontes confiáveis, né, você às vezes tem respostas, né, interessantes, pode pesquisar lá. Como eu não sou da área, por exemplo, de planta, eu aprendi muita coisa. Por exemplo, eu até uma vez cheguei para Michele e falei assim, não, por exemplo, algumas espécies, como é o caso da mangueira, né? A mangueira não se torna invasora, André. Aí a Michele, não, nas unidades de conservação as mangueiras são invasoras. Eu falei, meu Deus! Então, realmente... Como jaqueiras. Jaqueiras não é nem unidade de conservação, né? Na cidade, aqui no Rio, que tem de jaqueira, né? É impressionante. E elas estão naquele cálculo dos prejuízos que foram valorados, tem as jaqueiras lá, quer dizer, então elas são... E uma coisa que eu não falei, né? Mas existem planos, né, de ação em relação a 3 espécies, né? Que foram escolhidas em cada ambiente, né? Uma é o javali, outra o coral-sol e o mexilhão dourado, tá? Então, existem planos de ação, mas eu não vejo muito ação acontecendo, né? Eu vejo eles muito no papel, em elaborar planos, mas eu não vejo nada acontecendo. Esse realmente é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Partir para a ação, né? A gente espera que o relatório estimule. Exatamente. Bom, gente, Andréia, gostaria de agradecer enormemente a sua presença aqui na nossa aula. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer, ótimo. Gostei. Obrigada mesmo. Foi ótimo. Gostaram? Sim, esse foi um tema que não tinha sido abordado aqui antes, achei bem interessante. Muito legal. Vocês têm que ser criativos, né? Para cada curso trazer outras questões novas, né? Mas não faltam questões, não exatamente. Infelizmente, não faltam questões. Tem 5 anos e a gente sempre acha algo, falta coisa. Falta espaço. Normalmente, quando a gente fecha o programa, fica coisa de fora. Esse vai ser para o próximo ano, né? Próximo semestre. Então tá, obrigada, gente. Bom fim de semana. Tchau, gente. Até mais. Bom fim de semana. Pela audiência, apesar de não ter tanta pergunta. Tá bom, gente. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, até mais. Tchau.